Olá! Hoje nós vamos tratar aqui no programa Assembleia Convida de um assunto extremamente importante e pertinente, inclusive, para esta semana, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, para todo o mês de março e para todos os anos, né, que nós devemos estar sempre atentas para fazermos estas reflexões a respeito dos avanços, das conquistas e dos problemas que afligem ainda grande parte das mulheres do nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades. Para isso, nós convidamos pessoas que militam, que são ativistas e que fazem do seu dia a dia uma discussão permanente sobre a questão da mulher. Eu convidei aqui a professora Beth Franco, que é psicóloga e professora da USP, que vai aqui fazer parte do nosso programa, a Sônia Coelho, que é integrante do Sempre Viva Organização Feminista e também da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. E a Elaine Blefari, que é sindicalista, dirigente do Sindicato dos Químicos aqui de São Paulo e também uma ativista dessas questões das mulheres. Nós já tivemos, inclusive, com as três aqui, oportunidade de fazermos muitos debates em outros momentos. Mas antes da gente iniciar a nossa discussão aqui propriamente dita, eu gostaria que vocês aí de casa pudessem assistir a uma reportagem que foi gravada aqui pela TV Assembleia sobre a questão da mulher. Vamos lá. A ActionAid, uma organização internacional de combate à pobreza, entrevistou 503 brasileiras com mais de 16 anos e constatou que 86% delas já sofreram algum tipo de assédio em espaço público. Já levou cantada? Nossa, muitas. E o que você acha disso? Eu acho que é muita falta de respeito. Eu não tô, na rua pedindo pra alguém vir me chamar de linda, gostosa, se eu não tô pedindo. É muita falta de respeito. Você tá invadindo o meu espaço. Bastante. Já. Bastante. Vocês gostam? Não. Segundo a pesquisa, o assobio é a maneira mais comum de assédio nas ruas, 77%. Seguido por olhares insistentes, 74%. Comentários de cunho sexual, 57%. E xingamentos, 39%. Metade das entrevistadas já foi seguida nas ruas. 44% foram tocadas por desconhecidos. 37% disseram que homens se exibiram para elas. E 8% foram estupradas em espaços públicos. Eu não uso short aqui. Eu também, eu tento evitar. Mas é sério, porque é constrangedor. Você tem que ficar pensando na roupa que você vai usar, porque vai ter algum homem que vai estar te assediando. A pesquisa também mostrou em quais situações as mulheres sentem mais medo do assédio. A maioria respondeu que é quando andam pelas ruas, 70%, seguido de sair ou chegar em casa depois que escurece, 69%, e no transporte público, 68%. Hoje eu botei um decote coisa vestido porque eu tô morrendo de calor, eu não moro aqui, eu sou do sul e pra mim aqui é muito quente. E mesmo assim eu já me sinto mais estranha e mais incomodada de sair na rua com um vestido, por exemplo. Mas a violência vai além. Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho revelou que em todo o mundo o crescimento salarial das mulheres diminuiu ao longo de 2016 e atingiu o nível mais baixo desde 2012. O salário dos homens é até 50% maior que o das mulheres. A sociedade evoluiu, acho que as mulheres trabalham da mesma forma que os homens, existem mulheres extremamente competentes, muitas vezes até mais do que os homens, então eu acho um absurdo. Mas mulheres no mundo todo quebraram o silêncio. Elas gritam as injustiças sofridas e exigem direitos e respeito. Infelizmente, tu teria que recorrer a uma lei, sabe? Porque não vem uma coisa de dentro da pessoa, de dentro de casa, da educação mesmo. Então, talvez com a lei seja uma coisa que talvez alguma porcentagem de homens teria uma consciência a mais, sabe? Bem, Beth, a reportagem aí aborda tanto a questão do assédio, né, que não deixa de ser uma violência, quanto também as discriminações e as diferenças do ponto de vista do trabalho e salariais. Primeiro, eu queria que a gente abordasse a questão do assédio. Quer dizer, tem meninas ali que colocaram que elas não colocam um short ou uma roupa decotada, o que é um direito de uma mulher colocar a roupa que ela bem entender, para evitar
uma conduta que possa agredi-la por parte dos homens. O que você acha disso? Que tipo de violência é essa que a gente vem vivenciando, que as mulheres têm experimentado em todos os pontos do nosso país? Então, essa violência é um reflexo da desigualdade das relações de gênero, né? Quer dizer, mostra pra gente a condição feminina, porque um homem pode sair de shorts na rua, por exemplo, e não ser assediado, né? Então tem um lugar desigual que a gente precisa mudar a partir de processos que me parecem educativos e de políticas públicas. E há uma fragilidade nisso. Então eu queria destacar que na matéria, vocês podem ter visto que várias meninas eram universitárias, né? Então, quer dizer, mesmo num espaço, elas estão falando do espaço público da rua, mas no espaço público das instituições, como, por exemplo, a universidade, a USP mesmo, que a gente já discutiu em outras oportunidades, existem situações de violência. Aqui mesmo, na Assembleia, nós discutimos a questão dos assédios da USP, né? Tivemos até esse debate em audiências públicas, com a presença das pessoas, dos atores que acabaram sofrendo esse tipo de... E assédios e estupros, né? Porque, né, muito graves e que mostram pra gente uma coisa muito preocupante, porque vocês podem ver ali o percentual de mulheres que foram tocadas sem que desejassem, é muito grande, né? Então, esse limite entre o meu corpo e o corpo do outro parece que é uma coisa que, quando o corpo é das mulheres, os homens não respeitam. E no caso da USP, por exemplo, e infelizmente não só da USP, mas de outras universidades brasileiras e do mundo, a gente tem relatos de moços que violentaram jovens que estavam desacordadas. Então, eu acho que para a gente entender essa violência, a gente tem que pensar qual é o lugar do corpo da mulher na sociedade, se ele é um objeto. Ô, Sônia, os números apresentados, inclusive os percentuais, são bastante altos, né? E eu tenho observado que a questão, por exemplo, dos abusos sexuais e do assédio no metrô, houve um aumento de 2015 para 2016, houve um aumento disso. Nós, inclusive, já fizemos aqui várias tentativas de audiências públicas, você participou numa delas, solicitando aos responsáveis que ampliasse não só a segurança, a fiscalização, mas no sentido até de também trabalhar na consciência e na educação das pessoas para que elas pudessem denunciar e para que diminuísse, ou pelo menos vamos lutar para eliminar essas práticas. Mas, de qualquer modo, eu queria que você comentasse um pouco essas questões e, inclusive, o 8% que eles colocam de estupros em local público, não é? Então, acho que a gente vê esses números e vê também o que foram os números do carnaval que apareceu no Rio de Janeiro, que 2.000 meninas, mulheres, foram agredidas nos dias de carnavais, inclusive fisicamente, né? Então, muito alto, né? Isso mostra pra gente que a gente está vivendo uma sociedade altamente machista, altamente machista. E o estupro tem sido, infelizmente, né, esses 8% que você falou, uma prática aqui no Brasil que é muito grave, né? E a gente deve, inclusive, olhar que a maioria dos estupros também aí está falando no espaço público, mas não podemos esquecer, né, que 70% também dos estupros acontecem com meninas, crianças, adolescentes dentro de casa, com as pessoas conhecidas. Sempre alguém conhecido. Conhecidas suas. Então, é uma situação bastante grave. E eu olho também essa violência, né, como a Beth falou, como uma forma de controle. A violência é um mecanismo de controle sobre o corpo e a vida das mulheres para nos manter num lugar de subordinação. Então, quando eu deixo de usar uma roupa, né, quando eu deixo de ir à noite em algum lugar, né, então eu estou sendo controlada, né, por essa violência, eu estou tendo que mudar meu comportamento por essa violência, como se eu fosse a culpada. E essa violência que é originária na desigualdade de gêneros que nós temos. Exatamente. Né? Desigualdade de homem entre homens e mulheres. Exatamente. A desigualdade entre homens e mulheres, ela é a causa profunda dessa violência na sociedade. Porque senão a gente pensa, é porque usou short. Não, não é.
é porque há uma desigualdade, as mulheres são vistas como inferiores, as mulheres são vistas como mercadoria, ainda são vistas como objeto e, portanto, né, os homens se sentem no direito de exercer a violência contra a mulher. Nós falamos um pouco, Elaine, de espaço público. Você é uma sindicalista do setor químico, portanto, tem muita vivência na questão das empresas, não é? Que vocês tão bem representam. Como é que funciona isso do ponto de vista da iniciativa privada? Quer dizer, você tem também uma queixa recorrente de mulheres que, eventualmente, no espaço no mundo do trabalho, podem sofrer esse tipo de assédio? Com certeza, Beth. Queria aproveitar e agradecer o convite para a gente falar um pouco sobre isso que é tão importante, né? É tão comum na nossa sociedade. E essa violência, ela está instituída em todos os locais, principalmente no local de trabalho, né? É onde ocorre um grande número de violências, assédio sexual combinado com assédio moral. Né? Porque quando a mulher não cede no local de trabalho, ela é posta a um outro tipo de pressão, que é o moral. Porque se você não cede, eu te demito, né? Você não tem trabalho. Então, a cada vez mais a gente vai se submetendo a esse tipo de atitude e se colocando dentro de um sistema escravocrata, né? Porque isso é escravizar um ser humano. A partir da hora que você não pode andar sozinho, se movimentar sozinho, ter condições de vestir a sua própria roupa, né? Para você se manter no ambiente de trabalho, você tem que ceder ao machismo, você está, de fato, colocando as pessoas e as mulheres, principalmente, como escravas, né? Eu vi o debate de vocês muito interessante também. Vi uma pesquisa aqui de São Paulo do Carnaval. A cada 3 minutos, uma mulher foi violentada no Carnaval aqui em São Paulo. Meu Deus! Isso é grave, né? Fato de uma mocinha porque ela estava de biquíni no Carnaval, o rapaz puxou a roupa dela sem ela permitir, sem nada. E ela reclamou, ela foi extremamente agredida na Praça da República, né? Nessa região central. Então, em qualquer lugar, em São Paulo, no Rio, a violência ela está disseminando de uma forma tão grande, e o pior de tudo isso é que está virando, além de ser já um fato social, é um fato normal, né? Banalizada, onde as mulheres são colocadas como as principais reprodutoras da violência, né? Então, agora, eu acho que a sociedade também está passando por um momento, Beth, muito complicado. Esses dias eu estava vendo a questão do goleiro Bruno, um rapaz que foi condenado por ter matado ou mandado executar sua companheira, porque ela estava, não era nem companheira, mas enfim, uma pessoa com quem ele tinha tido uma relação e uma filha. E ela estava exigindo dele o pagamento que a lei lhe faculta da pensão alimentícia. E por conta disso, talvez ela tenha sido assassinada. Agora, um rapaz desse é colocado em liberdade pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais a gente dizer isso, e ele vira meio que um herói na sociedade. E eu acho que uma sociedade que faz isso, ela é parcialmente doente. A gente não pode generalizar, dizer que todo mundo fez, mas tem uma parcela que tirou selfie, que pegou autógrafo, é um cara que está sendo disputado pelos clubes de futebol, a imprensa não coloca uma linha a esse respeito, e cometeu uma violência tão grande com uma mulher que acabou na morte dessa mulher. E a sociedade não, como você colocou, né, não tem indignação como nós gostaríamos que tivesse, né, repulsa a um tipo de comportamento desse e condenando esses tipos de comportamento. Então eu vejo hoje que está muito, muito complicada essa questão, por isso que o Brasil é um país onde o estupro vem crescendo, e lembrando que é sempre o estupro é sempre subnotificado, ou seja, os números que são apresentados oficialmente, eles estão muito aquém da nossa realidade. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Porque às vezes a gente problematiza, mas também é bom a gente ver de que caminho seguir
para que nós possamos viver uma sociedade, uma cultura de paz aqui nesse país entre homens e mulheres. Então, eu estava pensando no que elas estavam falando, no que você está falando, eu fico muito indignada, porque recentemente a gente viu um movimento conservador no Brasil tentando retirar as questões de gênero e sexualidade dos currículos das escolas. E na escola é também um espaço onde você tem que problematizar essas construções sociais. Independentemente do posicionamento religioso de uma família, um processo educativo, ele implica que uma criança, um jovem, tem que passar por uma reflexão sobre uma postura ética em relação ao outro. Porque o que acontece, do mesmo modo que a gente falou do corpo da mulher, né, essa questão da liberdade, por exemplo. Liberdade é algo fundamental para a existência. A Sônia colocou, a menina não pode andar de shorts, né? Parece que é uma coisa tão elementar, mas isso é uma interdição. Por exemplo, o biquíni. Porque alguém estava de biquíni no carnaval, isso dá o direito para o outro puxar o fio do biquíni? E aí que eu acho que vem essa colocação da condição feminina num determinado posicionamento, que a gente tem que aproveitar oportunidades como essa desse debate para desconstruir na sociedade. Porque não é possível que a palavra das mulheres não tenha valor, entende? Então, por exemplo, aquilo que a Sônia colocou, se ela foi violentada, por que ela foi com aquele decote? Por que ela estava no carnaval de biquíni? A responsabilidade é da própria mulher. Exatamente. Vítima, né? Então, nós fazemos uma inversão de valores também nisso. Por exemplo, no caso da Elisa, mas será que ela não engravidou porque ele era um goleiro famoso, etc.? Ela engravidou sozinha? Quer dizer, olha, é uma relação. Aí todo mundo vai jogar a culpa na mulher. E um sujeito que, né, não se sabe se foi ele que fez ou não, mas pode ter sido o mandatário, né? Todas as evidências dizem que sim, mas ele pode ter sido mandatário. Mas uma mulher foi esquartejada, aquilo é de uma gravidade que é impensável que possamos aceitar. Então, me parece que como que você muda isso? Com políticas públicas, com leis, mas também com processos educativos. Inclusive, nós aqui e o Brasil inteiro teve a oportunidade de discutir uma das metas do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e dos municipais, estava focada exatamente na questão da educação para uma igualdade de gêneros, né? E foi, infelizmente, rechaçada por uma boa parte de câmaras municipais, de assembleias legislativas, etc., pelo viés religioso, o que está equivocado, porque não se compreende assim, não é verdade? Você acha que isso, Sônia, poderia nos ajudar a reduzir esses impactos tão negativos sobre a mulher? Para a gente superar a violência, claro que nós temos que mudar muitas coisas nessa sociedade, mas é necessário que a gente tenha políticas públicas. E aí as políticas vão desde da política de punição, mas muita política de prevenção para que a violência não aconteça. Não adianta a gente pensar só ter delegacia na lei que vai prender, porque nós queremos que as mulheres não sofram a violência. Não é que sofreu aí atende. Sofreu, atende, mas... E para as mulheres não sofrerem violência, nós precisamos ter as políticas de prevenção. Seja essa política que você está falando na escola. Por quê? O menino, ele desde pequenininho, ele é educado como se a violência fosse constitutiva da masculinidade, né? Se é menino, tem que ser violento. Então, a violência também, ela, para os homens, é um aprendizado nessa sociedade nossa, machista, né? Racista, patriarcal, né? A gente vai aprendendo desde casa, desde pequenininho na escola. E a escola, ela é um agente fundamental tanto para reproduzir como para alterar essa situação, né? Para construir valores de igualdade, né? Então, reforçar esses valores, novos valores na sociedade. Então, o que a gente vive de grave nesse momento, né? Quando você fala, é o Bruno que foi solto, é o prefeito de Coari, que sistematicamente estuprava meninas lá no Amazonas e que foi denunciado e que o cara teve o perdão do governo golpista Temer no final do ano, por bom comportamento. Agora, pelos movimentos e denúncias, ele voltou para a cadeia, né? Então, a gente tem que tá vivendo um momento, né, de tanta gravidade que parece que pode tudo. Pode acabar com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, pode acabar com a Secretaria de Combate ao Racismo. Aqui na cidade de São Paulo,
acabou com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, no momento exatamente que a gente precisa o quê? Melhorar essas políticas, fazer avançar as políticas que nós temos para dar conta dessa situação que é grave. Exato. Né? E que o Estado tem que ter um papel fundamental de alterar. Na verdade, esse momento que a gente vive político, né, Elaine, ele está nos levando ainda mais para uma ampliação dessa violência, né? Ela está se intensificando em função até dessas atitudes desses governos, né? Um governo que tem se construído com um discurso muito ruim, né? Que acaba desconsiderando. Eu já vi só ver o tanto que quantas mulheres tem no governo do Temer, né? Na minha opinião, um governo ilegítimo, e que eu acho que cria um ambiente bastante favorável para que essas práticas possam ganhar tamanho e como se elas fossem normais. Você acha que esse contexto todo da política, ele acaba reforçando essa violência sobre a mulher? Reforça, Beth. Até do ponto de vista da inversão dos valores, essa citou uma mulher, mas são duas mulheres que, infelizmente, com o mesmo nome, né? E com destinos bem parecidos. Eu queria citar a Elisa Samúdio também, né? Que neste caso, ela que assassinou o marido, mas acompanhando todos os depoimentos, a gente viu o quanto ela foi agredida, né, durante o tempo que permaneceu com o companheiro, e chegando ao ponto de ela não aguentar mais e cometer um ato deste. Porque se você não tem políticas de prevenção, né, e a política que a gente tem hoje, que acolhe, embora seja uma lei muito específica, que foi muito importante para nós, que é a Maria da Penha, ela não dá conta disso, né? Ela não dá conta de uma construção social. Então, se você vê como a Elisa Samúdio foi tratada diante do goleiro Bruno, você já vê a inversão de valores, né? Porque ela foi extremamente marginalizada perante a sociedade, né? Ela foi tida como um monstro. Em nenhum momento apareceu na mídia os depoimentos do quanto ela sofreu agressão e violência do companheiro, para ela chegar a ponto, né, E aí toda uma questão social colocada, obviamente, pessoas de classe média muito alta, não pode se expor, a pressão sobre a mulher que está sofrendo, né? E neste caso ele sai como herói e ela sai como... Você acha, por exemplo, Sônia, Beth, o viés econômico ainda é uma dificuldade que impede a mulher de denunciar, de separar, e também a falta de condições para abrigar uma mulher que sofra de forma recorrente violência, que é agredida, por exemplo, a questão de abrigos. Eu sou de uma cidade de 120 mil habitantes, Catanduva. Não tem um local para abrigar uma mulher que, porventura, queira, né, se separar, porque se ela sabe, às vezes, se ela vai denunciar, a Delegacia da Defesa da Mulher tem, mas ela, via de regra, ela tem que voltar, retornar para as casas. E essa estrutura toda, essa falta de estrutura que nós não temos, para poder cuidar da mulher, você acha que isso ainda acaba também sendo um dos fatores que amplia essa violência? Não sei se a Sônia quer responder. Mas você assim, o que eu penso sobre isso é que são duas questões, eu acho que você traz aí, né? Uma questão é a questão econômica. A questão econômica é, de fato, um fator importante, né? E aí, só numa questão anterior da Elaine, é assim, mesmo se a mulher não for ameaçada de perder o emprego, ela é desvalorizada. Então, a condição da mulher no trabalho é uma condição muito difícil, né? De desvalorização, de submetimento, de menores salários, né? Então, tem uma ameaça de demissão, mas tem tudo isso. Então, uma mulher profissional vive uma condição adversa. A questão do desemprego hoje no Brasil é forte também, então também as mulheres vivem. A mesma questão da moradia, porque também onde morar, a gente está aí com uma ocupação do MTST no centro da Paulista, porque
também o governo não está fazendo mais a política de apoio para a moradia. Então, ao contrário, está extinguindo cada vez mais. Então, assim, a condição feminina, do ponto de vista da materialidade, é muito difícil. Mas eu acho que não devemos analisar esse problema somente a partir dessa dimensão. Porque a questão da denúncia, ela muitas vezes, mesmo quando não envolve uma dependência econômica, ela não é feita por um conjunto de fatores. E um deles é a culpabilização da mulher. Muitas vezes uma mulher tem vergonha de se expor, ela tem medo de falar do assédio, até ou do estupro, ou da violência de qualquer tipo, por conta do que ela vai sofrer. Então, juntando isso com o que você fala da falta de políticas, nós temos um conjunto de fatores. Quer dizer, acho que a gente não pode analisar o problema isoladamente. É claro óbvio que precisa existir uma rede de apoio. E os abrigos são parte dessa rede. Agora, muitas vezes na delegacia que ela vai fazer a queixa, ela também é desqualificada. Então, pensar a rede de apoio é algo muito importante, né? E nesse sentido, uma das coisas, mesmo na universidade, que a gente tem falado, é quem acredita na palavra da mulher? Por que você pressupõe sempre que a mulher está mentindo? Né? Porque, veja, se você não se você fala comigo, eu não acredito em você, você vai falar comigo. Quer dizer, nesses padrões de gênero que a gente tem, as mulheres são consideradas mentirosas, fúteis, sedutoras, exageradas, com mimimi. Mas você acha, antes da gente chamar o intervalo, você acha, por exemplo, essa rede que a Beth está se referindo, ela praticamente não existe no Brasil, né? Ou se existe, ela é muito deficiente, porque não atende às demandas de gênero, né? Exato. Nós ainda não temos uma política de atendimento integral. Nós, nesses anos todos, fomos construindo, o governo foi construindo políticas como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência, que previa isso. Fortalecimento das redes, preparação dos profissionais, ter capacitação, ter abrigos, ter casas de passagem, a Casa da Mulher Brasileira, uma política com equipamentos que isso contribui para esse atendimento. Essa coisa agora, ela está meio parada, então isso dificulta muito mais, porque o que a Beth estava falando, que é correto, porque se a gente olhar em termos da autonomia econômica, da dificuldade econômica, né, uma mulher que ela tem uma situação econômica muito precária, ela vai ter muito mais dificuldade, né, de enfrentar e de superar essa violência que uma mulher em outra condição. Então, as mulheres negras, exatamente. Que tem autonomia financeira. Exatamente. Agora, claro, a gente sabe, e o próprio judiciário nosso, ele é absolutamente contaminado pelo machismo. Ali impera o patriarcalismo. É só a gente ver, às vezes, algumas sentenças que são dadas por juízes. Né? Exatamente. Então, o que você espera? Né? Então, nós queremos, óbvio, nós queremos mudança nesse judiciário, nós queremos que eles estudem, que eles tenham formação para entender o que é a violência contra a mulher e saber atuar. Por isso que a educação seria importante, que a gente pudesse discutir isso nas escolas. Mas nós vamos fazer um breve intervalinho, para poder também chamar os nossos comerciais e voltamos com o debate sobre esse assunto tão importante para todas nós mulheres e para toda a nossa sociedade. Um minutinho e nós já voltamos. Voltamos no nosso segundo e último bloco para darmos continuidade a esse debate tão importante aqui, realizado pelo programa Assembleia Convida, pela TV Alesp. Bem, eu queria, a Elaine, hoje eu queria também abordar um pouco a questão da reforma da Previdência. Na verdade, não é reforma, né? Eles estão falando que é a destruição da Previdência, desmonte da Previdência, porque quando a gente faz uma reforma, a gente faz para deixar as coisas melhores, né? Mais bonitas, mais agradáveis, né? E, no entanto, a Previdência parece que vai, ao que tudo indica, prejudicar muito os trabalhadores, mas em especial as mulheres. Você está lá no sindicato, vocês têm feito esse debate, têm levado em conta os prejuízos que podem afetar
às mulheres com relação à reforma da Previdência, caso ela venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional? Olha, Beth, a gente vem conversando bastante no sindicato, dialogando bastante, ouvindo muito as pessoas, ouvindo os juristas, né, ouvindo os militantes. Como você disse, é o desmonte da vida do trabalhador, né? Não só do trabalhador, principalmente das mulheres, porque elas vão ser as mais afetadas. Tanto a mulher do campo, principalmente a mulher do campo, né? Que tem uma tripla jornada também, já tem um trabalho extremamente pesado. É impossível que essa mulher chegue a 65 anos trabalhando, né? E também as trabalhadoras urbanas, porque muitas delas sofrem de ler, DORT, não conseguem, num ritmo desse, chegar a 65 anos de vida trabalhando. Então, prejudica de fato a saúde, prejudica a vida, né? E dizer para esta pessoa, esquece a aposentadoria para o trabalhador, ou seja, ele vai passar a vida inteira trabalhando, porque ninguém submetido a um ritmo de trabalho intenso, né? Principalmente as fabris, as mulheres que trabalham na produção, né? De movimentos repetitivos, de pressão intensa, chegam a essa quantidade de anos trabalhados. Sônia, eles dizem o seguinte, o defensor, né, o governo está dizendo o seguinte, olha, tem países no mundo que a idade é a mesma entre homens e mulheres, só que eles têm que levar em conta que os países que eles estão tomando como exemplo são países extremamente desenvolvidos, onde já existe previamente uma condição de absoluta igualdade entre homens e mulheres. Aqui no Brasil nós não temos isso. E ela se referiu à dupla jornada de trabalho, que enquanto as mulheres trabalham 5 ou 6 horas, salvo engano, por dia em casa, os homens trabalham 1. Então, tudo isso tem uma carga maior sobre a mulher e ela vai ter que trabalhar o mesmo tanto que os homens. Quero que você comente um pouco essas questões. Você que está nessa briga aí, nessa luta também. Essa é uma questão muito importante para discutir na reforma da Previdência, nesse desmonte, que é o quanto as mulheres trabalham a mais, que tem a ver com a divisão sexual do trabalho, que as mulheres são responsáveis por todo o trabalho de casa, de cuidado com as crianças, com os idosos, etc. Que isso impossibilita que a mulher, muitas vezes, permaneça no mercado de trabalho, faz com que ela tenha trabalhos mais precários, tenha rotatividade, e por isso a mulher, nós aposentamos com 30 anos de trabalho, agora e os homens 35, agora vai para 49 anos para ter um salário integral. Então, o que acontece? A Previdência, para nós mulheres, é um mecanismo que faz alguma reparação nessa desigualdade que a gente tem no mercado de trabalho, né, no mercado laboral, porque as mulheres estão nos espaços mais precários. As mulheres ganham 30% a menos. Significa que as a brancas, Previdência... né? As negras chegam até 60% a menos. As mulheres negras que ganham menos que as mulheres brancas. Então, o que significa? Quando você chega na Previdência, mulheres brancas, mulheres negras, o salário das mulheres já vai ser bem mais rebaixado que o salário dos homens. E se você olhar os dados da própria Previdência, você vai ver que a maioria das mulheres no Brasil, elas aposentam por idade e não por tempo de contribuição, porque não consegue estar no mercado de trabalho durante tantos anos seguidos. E a conta do Diese, né, e da ANFIP, que é uma Associação Nacional de Auditores da Receita Federal, diz que se esse desmonte for feito da reforma, nós mulheres vamos trabalhar 9 anos a mais que os homens para nos aposentar. E conclusão, as mulheres, com essa conta que está aí, as mulheres não poderão se aposentar nesse país. É o fim da aposentadoria para a classe trabalhadora e para as mulheres. Uma questão importante que é assim também. A desigualdade de gênero também nos afeta no envelhecimento, porque a mulher tem essa função social atribuída de ser cuidadora, né? Então, além de todo esse processo, ela vai trabalhar por um período de tempo maior
e ainda vai acumular na velhice essa outra função, né? E é só a gente ver, eu também queria destacar uma questão importante. Não, só quando você fala de cuidadora, me permita fazer uma Claro. parêntese aqui, que eles também têm dito o seguinte, olha, mas as mulheres solteiras, elas não têm o cuidado com os filhos, isso e aquilo. Nem o Ora, desgaste. mas o que é isso? Eu sou solteira, mas eu tenho muitas responsabilidades com a minha família, né? Inclusive com a minha mãe, porque eu sou a única filha mulher. Exatamente. E a filha, e cabe às vezes, né? Cabe. Culturalmente, ela inclusive ela me requer mais do que os meus irmãos. Então, essa lógica minha é a lógica da maioria das relações familiares onde as mulheres não se casaram. E eu ia Não é? agregar um elemento que eu concordo plenamente, mas que é muito importante também, por exemplo, a questão do feminicídio ou dos adoecimentos de mulheres. Com quem ficam as crianças? Muitas vezes com as avós. Então, assim, ela não se aposenta mais, ela tem esse cuidado com os netos, que às vezes recai sobre ela, e ela ainda vai ter essa função que continua de cuidar, por exemplo, de um idoso que é o companheiro, porque isso continua. Então, veja, essas questões de gênero, elas são tão relevantes que elas vão nos atravessando antes de nascermos e até o fim da vida. E é óbvio que uma desigualdade na política trabalhista, ela vai nos afetar mais seriamente, né? Sem dúvida. Agora, o que eu acho vergonhoso é a gente estar nesse estado de golpe e esses mecanismos de desmonte das instituições públicas e das políticas públicas estão totalmente a serviço do capital. Porque eu quero saber onde é que está esse rombo da Previdência. Cadê? No papel, não, eles o rombo inclusive da estão Previdência. provando que não tem rombo. O né? rombo da Previdência, né, na verdade, vem o quê? Para você fazer uma Previdência privada. Então, novamente, é para privatizar. E aí, se é para privatizar, quem serão as mulheres mais afetadas? As mulheres pobres. Então, eu acho que esse tipo de questão, a gente tem que fazer denúncia e tem que estar amanhã, todo mundo, né, na rua, no 8 de março, para mostrar que nós não podemos fazer isso com a nossa vida de mulheres. Que a gente não pode aceitar, por exemplo, uma mulher morrer porque é mulher. Eu acho que a política pública hoje, a condição do Brasil hoje, ela se aproxima de um discurso fascista que vai legitimando, assim, cotidianamente, a violência que nós mulheres sofremos. Outra questão também que eles alegam está que as mulheres vivem mais. Olha só, quer dizer, as mulheres não, Então, muitas mulheres não mais, se né? casam, então as mulheres vivem mais, então elas podem trabalhar mais. Mas eles não querem levar em conta essa jornada que você falou, que é desgastante, que recai sobre nós mulheres, né, que é a dupla jornada de trabalho, que às vezes os cuidados com os filhos, até com o próprio marido, que trabalha fora, que trabalha em casa, e que, portanto, vai ter que continuar trabalhando ao mesmo tempo que os homens para poder se aposentar. Você não acha isso uma baita de uma injustiça, que nós temos que sair às ruas para poder mostrar para a sociedade o quanto esse desmonte da Previdência vai nos afetar? Vai nos afetar. E se você perceber também, em média, a mulher trabalha com as questões do lar 26,6 horas semanais e os homens apenas 10,5 horas semanais. Então, se você junta isso com mais uma jornada de 44 horas... Mas tem homem que acho que não chega a isso. Não chega nem a isso, né, Beth? Tô falando estatisticamente, é 10,5, né? E a mulher 26. Então, você junta isso com uma jornada de 44 horas semanais, né? Olha só quanto ela já trabalha. Ela trabalha quase 60 horas semanais, né? Então, você imagina você tentar chegar, né, com 65 anos, numa condição precária, né? Claro. E eu acho vergonhoso, porque assim, vergonhoso, mas infelizmente nós temos que lutar e não desistir. Então, mas eu queria agora aqui fazer uma relação entre o próprio empoderamento nosso e a questão da reforma da Previdência. A comissão que está analisando a reforma da Previdência em Brasília tem uma mulher. Exatamente. Tem uma mulher, se não me engano, são 37 pessoas. Não é?
Então, e acho que a mulher que está lá ainda é favorável à reforma. Porque o fato de ter ser mulher não necessariamente não significa que ela tenha essa mesma ideia. Isso é para mulheres que têm a consciência de como é da nossa importância, da nossa responsabilidade, como nós temos que ser tratada pelo Estado. Que você acha que essa questão do empoderamento, o empoderamento que eu falo não é exercer o poder aqui, não é ser deputada. O empoderamento no sentido de ter capacidade de influir nas decisões, nos espaços onde nós estamos ocupando. Poderia, se nós tivéssemos um empoderamento melhor, mais bem ajustado, você acha que nós não poderíamos influir melhor também, por outro lado, nessa reforma? Nós vamos influir, Beth. Nós estamos construindo resistência nesse país para influir e barrar essa previdência. Mais que influir, é barrar, porque essa reforma, ela não tem nada que se aproveite. Então, é barrar e fazer uma reforma, como você disse, exatamente para que a população negra, a população mais pobre, que ainda está fora da Previdência, possa entrar para a Previdência. Claro. Como é que a gente está fazendo isso? A gente, desde o ano passado, quando foi anunciado, estamos fazendo reunião com as trabalhadoras rurais que sabem que sobre elas vai afetar muito, as quebradeiras de coco, quilombolas, as mulheres sem terra, cortadoras de cana. A minha região, por exemplo, a agricultura é só corte de cana. Agora está mais mecanizado, mas mesmo assim ainda tem muita gente cortando cana. Essas mulheres estão organizadas, fazendo ato, nós temos manifesto, pressionando os deputados nas suas bases, a gente tem que pressionar em todos os estados, fazendo atos lá no Congresso. As mulheres do MST hoje foram para a porta da Vale dizer que quem deve a Previdência é a Vale e não as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, isso nós temos que fazer. O 8 de março, como disse a Beth, é um dia que vai ser nacional para trazer à tona essa situação que nós somos contra a reforma da Previdência. Isso que você falou, nós queremos ser sujeitas nessa discussão e mostrar que essa questão não é só um problema que tem que discutir os deputados ou tem que conversar com uma central sindical, tem que conversar com todo mundo e nós, mulheres, vamos ter que entender essa situação, como nós estamos sendo afetadas, que nós vamos perder muito dos nossos direitos, né? A nossa autonomia econômica, ela vai ser amplamente afetada, a velhice das pessoas vai ser uma velhice indigna, porque se você reparar, se a gente olhar para essa reforma, não é só a questão da aposentadoria, o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, que foi um benefício conquistado lá na Constituição de 88, que a pessoa quando fica idosa com 65 anos, ela recebe um salário mínimo. Porque ela não tem renda para ter uma velhice, né, um pouquinho mais digna. Isso agora vai ser 70 anos e eles vão desvincular do salário mínimo, então isso significa que vai abaixar. Então, isso vai significar o aumento da pobreza. E outra coisa, outro dia eu estava na rua e isso foi um rapaz, um moço, 50 anos. Ele chegou para mim e falou assim, um homem, ele falou assim, deputada, porque eles fazem um pouco de confusão entre se é deputado do Estado, se é deputado em Brasília, enfim, federal. Então ele falou, deputada, a senhora podia ver, olha, eu tenho 50 anos, eu não estou aguentando mais trabalhar. Porque o meu trabalho é um trabalho que acaba comigo. Olha, me emocionei até quando ele contou isso para mim. Então, tem muito disso. Há trabalhos e trabalhos. E eles influem na pessoa de acordo com as diferenças de cada um. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional. Você me imagina uma empregada doméstica, por exemplo, que ela vai ter 65 anos e vai estar nas casas, ainda passando roupa, lavando banheiro, limpando o chão, fazendo faxina. Você acha que aguenta? Não tem força física para aguentar, a grande maioria.
Então, como é que a gente vai ficar nesse... E as professoras são um pouquinho, desculpa. As professoras. E uma professora com 65 anos dando aula para criança. Para criança. Mas com uma classe de 35, 40 alunos. A 40 alunos. Superlotada, né? E eu acho que, você estava falando, eu queria voltar numa questão anterior, que assim, a gente tem que considerar também as outras desigualdades. Por exemplo, essa questão racial, né? Um colega, ele chama Luiz Eduardo, do Instituto de Saúde, publicou, tá? Para quem quiser ver aí, acho que é na revista Saúde e Sociedade, uma pesquisa sobre a vida das mulheres negras e mostra o quê? Que as mulheres negras mais velhas, elas recebem menos visitas do que as mulheres brancas mais velhas, porque essa questão, você também está falando, nós estamos discutindo aqui a Previdência, sem políticas adequadas de envelhecimento. Então, essa questão do cuidado, da saúde, também com as pessoas idosas, ou seja, essa reforma da Previdência ela é um desastre, que casada com a situação, né, do país e a precariedade das políticas... extremamente favorável. Vai gerar o que na vida das pessoas? Então, na questão do empoderamento, sem dúvida, eu acho que é importante, uma coisa que a Sônia estava falando, é que a gente pensa, né, que estar empoderado é ocupar um lugar de poder. Também, mas não só. Né? Eu considero que as mulheres que estão articuladas, né, defendendo seus direitos, e os trabalhadores homens também, né, têm poder. Então, a questão do empoderamento também é a gente perceber que a gente tem direitos e que nós devemos lutar caso esses direitos estejam sendo afetados e ameaçados. Claro. Então, por exemplo, nós mulheres, nós não vamos aceitar, não é só no futuro, tudo que a Sônia contou aqui já é um presente de resistência. Exatamente. Porque a gente está falando de relações de poder, então nós estamos resistindo, né? E eu acho que esse golpe que aconteceu tirou uma mulher do poder. Eu fico pensando que essa questão de gênero também está no quadro político que nós vivemos. Ela permeou e que continua, né? Mas não é porque o país vê um golpe que a gente não está resistindo. Eu acho que isso é muito importante de ser destacado. A resistência tem que ser eterna, né? Nós não vamos descansar. Acho que não dá para desistir. Não é só na semana de 8 de março, a nossa luta é todos os dias. E nós vamos fazer de tudo para que essa, né? Que a Beth disse que comentou da reforma, que é um desmonte da Previdência Social, e não falo da Previdência, acho que é um desmonte da vida. Da vida das mulheres, da vida dos seres humanos, da vida dos trabalhadores. É claro. Os homens também serão afetados. Lógico. Se a gente olhar essa coisa da expectativa de vida, né, que eles estão considerando, não considera a questão das regiões, da pobreza. Aqui em São Paulo tem pesquisa que mostra, né, que a expectativa de vida de uma pessoa na cidade de Tiradentes, onde a maioria que mora é população negra, é de 53 anos. 53, diferença na mesma cidade. Na mesma cidade, enquanto Alto de Pinheiros, outras regiões, pode ser de 70 anos. Então, como é que você coloca que a idade mínima para aposentar é 65 sem levar em conta anos. Essas diferenças, Exatamente. Né? E se você for para outros estados, por exemplo, isso você pegar estados mais pobres, como Piauí, como isso pode descer, Maranhão, esses estados. E é terrível pensar que a política que está em vigor é uma política de terceirização. Então, por exemplo, essa mulher que trabalha e cuida dos filhos, e eu também ia fazer um parêntese aqui, né? Você vê como é que é a prescrição? Por exemplo, você não é casada, então você não tem trabalho. Exato. Quer dizer, assim, esse lugar da condição, de novo, você tem que ser uma mulher de determinado tipo, e nós estamos lutando para a gente ser a mulher do tipo que a gente quiser ser. Exatamente. Né? E faz tempo, então acho que os direitos das mulheres já foram conquistados e a gente tem que garanti-los. Mas, por exemplo, nessa política, fechando parênteses, de terceirização, hoje a gente está vendo uma realidade que a USP está tentando fechar uma creche, né? Onde irão os filhos das estudantes? Porque a instituição fala, não, mas é mais barato pagar para os funcionários ter, né, o auxílio creche do que manter uma creche. Mas e a permanência estudantil? Então, a questão, uma mulher vai trabalhar, vai estudar... Aqui também tentaram fechar a creche. Tentaram reduzir o número de crianças. Aí nós conseguimos, batalhando, é a mesma lógica. Você vê, aqui é uma casa legislativa, hein? Essa iniciativa jamais poderia ter
sido nem ventilada aqui, no entanto. Mas o que eu estou dizendo é que a precarização, a terceirização, perdão, ela reverbera numa precarização que está nos afetando na lógica da saúde, da educação. Então, eu insisto nessa perspectiva do conjunto das políticas. Eu até iria fazer uma rodada aqui para pedir as considerações finais para vocês, mas a gente vai discutindo os nossos assuntos aqui, nem tempo para isso a gente teve. Infelizmente, o programa está chegando no seu final. Eu quero agradecer a Elaine, muito obrigada de ter vindo, a Sônia, a Beth Franco. Vamos juntos nessa luta, né, que ela é muito importante para todas nós. Eu acho que não só a questão desse desmonte da Previdência, mas todas as lutas que afetam as mulheres, todas as lutas que acabam impactando negativamente sobre todas nós. E não só nesse Dia das Mulheres, né? Durante todos os anos, todo ano, todos os dias, nós temos que celebrar as conquistas e discutir sobre os nossos problemas. Muito obrigada pela sua audiência e continue agora com a programação da TV Alesp.